Olá, eu sou Sheila Angel e estamos aqui para falar de filhos. A sociedade tem a péssima mania de achar que todas as pessoas estão dentro de um círculozinho onde elas são obrigadas a terem comportamentos iguais ao longo de suas vidas. E deixa eu te contar uma coisa, sociedade. Não somos obrigados a nada. Ao longo do tempo, principalmente as mulheres, elas vêm sofrendo uma pressão enorme da sociedade, da família, do mundo, para que elas se reproduzam, que elas tenham a sua prole, que elas deem filhos aos seus maridos, namorados ou respectivos companheiros. E já tem um tempinho que isso tá mudando, né? As pessoas, elas vêm tendo filhos bem mais tarde, elas vêm pensando muito na possibilidade de não tê-los. Isso gera um certo incômodo no seio da família, isso gera um certo incômodo na sociedade. Afinal, quem nunca ouviu aquela frase? E aí, mas você não vai ter filhos? Ou quem sabe essa outra? Menina, nessa idade, hein, você vai acabar ficando pra tia. A pressão já é tão grande para você ter um companheiro, para formar uma família, e ainda tem a pressão da questão dos filhos. Vai vir sempre aquela tia no churrasco da família, aquela vizinha, né, intrometida, que vem dar pitaco na vida dos outros, mas pagar uma lata de leite não, ninguém quer, minha gente. E essa pessoa vai virar pra você e vai falar o seguinte: nossa, mas você e o seu marido já são casados há 5 anos, há 2 anos. Vocês não pensam em ter filhos? Olha, já tá na hora, hein? Essa pessoa, ela acha que ela sabe da sua vida, ela acha que ela sabe do seu relacionamento com o seu marido e ela acha que sabe o horário certo de você ter filho. Essa pessoa, ela sabe tudo, gente. E na verdade é só a vizinha que você encontra de vez em quando vai pegar a correspondência. Olha só. Mas apesar dos enxeridos de plantão que nunca veio na sua porta pagar uma fatura do cartão de crédito, a pior pressão, na minha opinião, é a questão familiar, porque tem sempre a pessoa, o tio, tem sempre a prima que já teve 5 filhos, né, todos de parto normal e acha isso uma coisa super natural da vida. Gente, não que não seja, tá? Isso não é uma crítica para as primas que têm 5 filhos, mas se você tem 5 filhos, isso funcionou para sua vida. Isso não quer dizer que vai funcionar para a vida do coleguinha, da prima, da cunhada, da sobrinha. A pressão também nas pessoas recém-casadas, a pressão no casal homossexual. E a família às vezes até aceitou ali tudo, né? Aceitou, entre aspas, o casamento. Porém, sempre vai ter aquela cobrança dos filhos. Talvez, gente, o que vocês não estejam pensando é: será que aquela pessoa, será que aquele casal, eles querem ter filhos? Será que eles têm condições financeiras, psicológicas, emocional? Sabe por quê? Porque para ter filhos a gente precisa ter condições. Filhos não são coisas, não são bibelôs que eu vou colocar na minha estante e eles vão ficar lá quietinhos, imutáveis, né, durante o resto da minha vida, e quando eu estiver velha eu vou tirar eles de lá de dentro da gaveta, lá de cima da estante, para eles cuidarem de mim. E essa é outra questão também, né? Algumas pessoas que dizem que pelo fato de já terem filhos, têm seus cuidadores para a velhice. E não, gente, não é bem assim que as coisas funcionam. Na verdade, você ter filhos ou filhas já com essa intenção de que eles virem seus enfermeiros daqui a alguns anos, na sua velhice, isso já é de um egoísmo muito grande. Na verdade, isso tem que ser uma consequência, tem que ser espontâneo. De pais que foram atenciosos, amorosos, cuidadosos com seus filhos, com certeza eles vão retribuir isso de alguma forma lá na frente. Não que isso seja alguma obrigação, garantia que você tem, que eu tenho filhos, então eles vão cuidar de mim lá na frente. Isso não é garantia pra ninguém, não é nem seguro, nada. Na minha opinião, eu acho sim obrigação dos filhos cuidarem dos pais durante a velhice, principalmente se esses pais foram amorosos e atenciosos com ele durante a infância e a adolescência.
mas nós sabemos todos aqui que na prática isso não acontece, né? Na maioria dos casos. O fato de você ter filho hoje não quer dizer que amanhã ou depois, quando você precisar, eles vão estar ali para te ajudar ou para te amparar. Infelizmente, essa é a realidade. Eu não sou mãe, mas eu não preciso ter essa experiência para saber que mãe é dedicação, é competência, é doação, é tempo, é planejamento financeiro. Filhos, eles demandam várias necessidades, e isso não é por 2 anos, isso não é por 5 anos, isso às vezes para a vida toda. Existe ex-marido, existe ex-peguete, existe ex-sogra, o que não existe é ex-filho. Esse recado é principalmente para esses pais ausentes, que acham que colocou o filho no mundo, deixou com a mãe, deixou ela cuidar sozinha e dá tipo R$300 ali no mês e acha que tá tudo certo. E ainda acha que a mãe vai gastar tudo, né, com cachaça, bebedeira e sei lá, droga, sexo e rock and roll. Gente, R$300. R$300 às vezes não é nem sei lá, o uniforme escolar da criança. Mas isso é um outro assunto, tá? A questão aqui é a pressão para que nós, mulheres, sejamos mães. Até as próprias mães que já passaram por essas experiências, elas dizem que não é algo fácil. Elas dizem que é gratificante. E eu creio que seja gratificante, porque senão ninguém teria filhos. Isso é gratificante de várias formas. É um amor incondicional. Sinto esse amor da minha mãe para comigo. Porém, não é porque a menina, a vizinha, teve 2 filhos com 14 anos que eu vou fazer a mesma coisa, não é? Sem planejamento familiar, teve que contar ali às vezes com a ajuda da mãe, o pai desapareceu no mundo. Sei da dificuldade que algumas amigas minhas passaram por ter filhos muito cedo, sem planejamento, sem instrução, sem o preparo necessário para furar aquela barra. E aí necessitou de toda uma comoção familiar, necessitou de todas as ajudas possíveis e imagináveis. Eles abriu mão de muitas coisas ali. É uma menina que às vezes poderia estar estudando, tá fazendo uma faculdade, tá terminando o ensino médio, ali pensando em trabalhar numa carreira profissional. E não, teve que abrir mão de tudo isso para cuidar do filho. Que abrir mão de uma fase que era para ela estar aproveitando, que era para ela estar, sei lá, saindo, e teve que deixar de fazer tudo isso para cuidar dos filhos. A maioria delas não vão se arrepender, mas eu tenho certeza que se elas pudessem escolher fazer diferente, com certeza elas escolheriam fazer diferente. Não pelo filho, porque o filho foi a coisa boa disso tudo. Mas se ela pudesse ter aquele mesmo filho em outra ocasião, eu tenho certeza que elas teriam sim, né? E lógico que tudo na vida é aprendizado, é crescimento pessoal. Se eu posso escolher, hoje, diante da gama de opções contraceptivas, diante do grande acesso à informação que temos hoje, eu posso escolher o momento em que eu vou ter meus filhos, como que eu quero ter meu filho, se parto normal, se parto cesárea, se projeção 3D. Ou se simplesmente eu não vou querer ter o filho. E é isso. E o que eu quero dizer com todas essas coisas que eu disse aqui é que não é o fulano ou a beltrana que vai escolher por você. Não cedam às pressões. Sinta-se preparada. Sinta se você tá numa relação ou se você tá sozinha e, sei lá, quer ter fazer uma inseminação artificial para ter uma criança, quer adotar um bebê, quer adotar uma criança mais grandinha. Gente, tudo bem, é maravilhoso. Tem várias crianças precisando realmente de uma adoção, de pais responsáveis para cuidar, para dar amor, para dar carinho, para dar educação. Isso é totalmente válido. O que não é válido é você aplicar uma experiência da sua vida, aplicar uma coisa que deu certo para você na vida do colega, querer impor isso na vida da fulana, da beltrana. Cada um é cada um. Se a menina que aconteceu dela ter um filho com 14 anos, se ela tá se sentindo bem com aquilo, ótimo. Se a outra ali de 40 e tantos resolveu fazer um tratamento para engravidar, tudo bem. Eu com 35 anos,
não me sinto preparada para ter meus filhos ainda, ou nem sei se vou tê-los ou não, é um problema exclusivamente meu. O maior propósito desse vídeo é dizer que ser mãe com certeza é uma bênção. Ser mãe com certeza é uma coisa maravilhosa. Mas não é só de coisas maravilhosas que vive uma mãe. Não é só de coisas lindas e romantizadas que se faz a maternidade. Isso eu sei porque eu tenho amigas que já são mães. Eu vejo vários relatos na internet. Eu vejo várias pessoas que amam seus filhos, mas que não fecham os olhos diante das dificuldades de criar uma criança, de educar bem uma criança, de ter condições financeiras para dar uma boa educação para aquela criança, ter principalmente tempo e amor para doar para aquela criança, porque não adianta também você dar os melhores PlayStations da vida para o menino, criar ele a leite ninho e pera, sendo que você não vai ser um pai ou uma mãe presente na vida dele, né? Pra dar o principal, que é o amor, o carinho e todas essas coisas aí que a gente precisa desde da nossa primeira idade. Só queria mesmo fazer um desabafo. Eu me sinto pressionada, como eu tenho certeza que várias mulheres que estão assistindo se sentem pressionadas ou se sentiram pressionadas em algum momento da vida para ter seus filhos. Que essa não seja uma decisão de outros impostas sobre a gente, seja essas outras pessoas da sua família ou, sei lá, um cara que tá passando na rua que resolveu te dar uma opinião sem você ter pedido. Não deixe com que essas pessoas imponham coisas numa realidade que elas não vivem. É só isso que eu queria dizer, tá? E sejam felizes, aproveitem a sua maternidade ou a sua não maternidade. Beijo pra todos, espero que eu não tenha sido muito dura nesse vídeo, que vocês entendam realmente a mensagem que eu quero passar. E beijo no coração de todas e todos. Bye!